Sem a Holanda, que caiu nas qualificações, o Mundial de 1982 apresentava como favoritos os últimos 3 campeões. À equipa de 1978, a Argentina acrescentava agora Maradona, o craque do Boca Juniors, que depois da competição seguiria para o Barcelona. A Alemanha Federal vinha com o embalo do título europeu de 1980 e inspirada pela frieza da máquina Rummenigge. E o Brasil recuperara a aura de 1970, porque Tele Santana, o técnico chamado para o lugar de Cláudio Coutinho, colocava a criatividade à frente do rigor. Com base no quadrado mágico formado ao meio-campo por Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, os brasileiros foram passeando a sua classe pelos relevados de Espanha até à tragédia de Sarriá, a tarde na qual toda a gente percebeu que nem o guarda-redes Valdir Pérez, nem o avançado Serginho estavam à altura do resto da equipa. Mas já lá chego, porque antes disso quero falar-vos da Itália. Empolgados pelo quarto lugar de 1978, os italianos viram no Europeu de 1980, que iriam organizar, uma forma de voltarem a catapultar-se para o topo do mundo. A Série A ia de vento em popa. A Federcalcio voltara a autorizar um estrangeiro por equipa e os estádios estavam sempre cheios. Só que em março de 1980, um par de meses antes do Europeu, rebentou o caso Totonero, um escândalo de manipulação de resultados que conduziu ao descrédito do futebol na sociedade italiana e à suspensão de vários jogadores, entre os quais Paolo Rossi. Inicialmente castigado com 3 anos de afastamento, Rossi viu a pena reduzida para 2 e terminar a 28 de maio de 1982, 2 semanas antes da estreia da Itália no Mundial contra a Polónia em Vigo. Enzo Berzot, mesmo assim, convocou-o, mas a desconfiança de adeptos e jornalistas era enorme e crescera durante o estágio, que se concluiu com uma desinspirada vitória por 1-0 sobre o Sporting Clube Braga, no Minho. Daqui nasceu o primeiro silêncio stampa da história do futebol. Até à final de Madrid, só o capitão, o veterano guarda-redes Dino Zoff, prestou declarações à comunicação social. Todos os outros, deseti. E isso terá sido um fator de união até face ao miserável arranque da equipa azzurra. 3 empates com a Polónia, o Peru e os Camarões e a entrada na segunda fase com os mesmos pontos dos africanos. O Mundial começava a sério apenas na segunda fase, para a qual se apuraram 12 equipas, depois divididas em 4 grupos de 3, seguindo os vencedores de cada um para as meias finais. A Polónia de Lato e Boniek apurou-se às custas da União Soviética e da Bélgica. Mesmo com Rummenigge preso por arames, a Alemanha Federal apoiou-se no jovem Litbarski para se sobrepor a Inglaterra e Espanha. E a França começava a mostrar as bases da que viria a ser a equipa campeã europeia de 1984, derrotando a Áustria e a Irlanda do Norte para atingir também as meias finais. Os franceses fizeram, aliás, um excelente Mundial, apimentado por uma dificuldade suplementar. Meses antes da competição, tinha sido tornado público o caso amoroso de Jean-François Larios com Christelle, a mulher de Platini. Larios tinha sido o jogador do ano em França em 1980 e era importante na seleção, razão pela qual o selecionador Michel Hidalgo o levou na mesma. Fez o mesmo alinhar com Platini na estreia, uma derrota por 3-1 com a Inglaterra em Bilbao. Depois do jogo, Platini terá dito a Hidalgo: é ele ou eu? A conversa nunca foi confirmada, mas os dois nunca mais jogaram juntos. E Larios, que ainda só tinha 25 anos, só somou mais uma internacionalização. No jogo pelo 3º lugar, no qual o selecionador poupou alguns jogadores nucleares. Entre eles, adivinharam, Platini. O maior espetáculo da segunda fase do Mundial viria do grupo C, onde estavam Argentina, Brasil e Itália. Os italianos começaram por bater os argentinos, que foram eliminados com nova derrota, agora contra o Brasil, partida na qual Maradona foi expulso por agredir Batista. Tudo se decidiria a 5 de julho no Sarriá, entre Itália e Brasil. E a melhor seleção brasileira desde a de 1970 sucumbiu a um hat-trick de Paolo Rossi, que nessa tarde marcou os primeiros golos do Mundial e anulou os efeitos de um tento de Sócrates e outro de Falcão. Caiu ali aquela que para muitos foi a melhor seleção de sempre, mas o futuro da competição fez de uma Itália que começava a voar. Mais 2 golos de Rossi valeram-lhe uma vitória sobre a Polónia na meia-final. O drama verdadeiro, contudo, viria do outro jogo. A meia-final entre alemães e franceses, marcada pela bárbara agressão de Schumacher, o guarda-redes alemão, a Battiston, foi o primeiro jogo da história dos Mundiais a ser decidido no desempate por penaltis. A França esteve a ganhar por 3-1, já no prolongamento, mas a Alemanha juntou forças, fez entrar Rummenigge, mesmo a mancar, e chegou ao 3-3.
Nos penaltis, Stilica foi o primeiro a falhar e chorou, mas Six e Bossis falharam depois e meteram a RFA na final. Aqui já não havia como parar a Itália. Para gáudio do presidente italiano, Sandro Pertini, que foi repetidamente filmado na tribuna de honra irradiando felicidade, a equipa de Bearzot ganhou por 3-1 e acabou em beleza, um filme que tinha começado por ser de terror, mas acabou em alegria. Um filme que se supunha mudo, mas que se transformou em sonoro no grito emblemático de Tardelli após fazer o segundo tento no Bernabéu.